Você vive em um mundo onde a liberdade é celebrada, mas já parou para pensar se a sua mente é realmente livre? Ou será que a sua consciência está cercada por cercas invisíveis, construídas por tradições que você nunca escolheu questionar? Você tem a coragem de admitir que a maior parte do que você acredita foi imposto pelo medo, e não pela razão? Madalyn Murray, a mulher que desafiou o sistema e mudou a história das escolas públicas, foi implacável ao declarar: "Não acredito em Deus, acredito na liberdade de consciência." Essa frase não é apenas uma negação da divindade. Ela é um grito de independência intelectual. Nos próximos minutos, você será desafiado a entender por que a liberdade de pensar por si mesmo é o maior perigo para as instituições que lucram com a sua fé. Este conteúdo não é um ataque à sua fé, mas um convite à lucidez. É uma denúncia das contradições e da paralisia mental que tantas vezes se escondem sob o manto do sagrado. Para entender essa postura, precisamos conhecer quem foi Madalyn Murray. Nascida em 1919, essa advogada e ativista americana revolucionou a sociedade ao liderar o processo judicial histórico que resultou na proibição da leitura obrigatória da Bíblia e de orações nas escolas públicas dos Estados Unidos em 1963. Conhecida como a mulher mais odiada da América, Madalyn não apenas defendeu o ateísmo, mas lutou incansavelmente pela separação total entre igreja e Estado. Sua trajetória foi marcada por uma coragem brutal em enfrentar a hostilidade religiosa e por uma defesa intransigente do direito de cada indivíduo de guiar sua vida pela razão, sem interferências teológicas. Ela transformou o ateísmo de uma descrença privada em um movimento político e social de resistência. Agora, a escolha é sua: continuar na segurança da crença imposta ou assumir a responsabilidade pela sua própria consciência. Principais pontos de reflexão: a negação como libertação, o fim da tutela divina. A análise da frase começa com o "não acredito em Deus." Para Madalyn, essa negação não é um vazio, mas a remoção de um obstáculo. A crítica é que a crença opera como uma barreira para a maturidade. Ao deixar de acreditar em uma autoridade invisível, o indivíduo deixa de ser um súdito espiritual para se tornar o arquiteto de sua própria realidade, eliminando a necessidade de pedir permissão ao céu para exercer sua inteligência. A descrença é um ato de rebeldia ou o primeiro passo necessário para a verdadeira autonomia humana. A consciência como única bússola, o resgate do eu. A segunda parte da frase foca na liberdade de consciência. Madalyn argumenta que a consciência é a única autoridade legítima. A crítica é que a religião sequestra a moralidade individual. Ao impor um código externo de conduta, as instituições impedem que o ser humano desenvolva uma ética baseada na empatia e na razão, substituindo o discernimento pessoal por uma aceitação passiva de mandamentos antigos. Se a sua consciência fosse totalmente livre de influências externas, quais seriam os seus verdadeiros valores morais? O conflito com o sagrado, a consciência versus o preceito. A liberdade de consciência é incompatível com a exigência de fé cega. No versículo Romanos 14, 23, afirma-se que tudo o que não provém da fé é pecado, uma ideia que Madalyn veria como a prova de que a religião criminaliza a dúvida. A crítica é que a fé é uma prisão para a consciência, pois exige que o indivíduo rejeite o que sua própria percepção e lógica lhe dizem em favor de uma narrativa imposta. Como pode haver liberdade de consciência em um sistema que rótula o questionamento como uma ofensa divina? A manipulação do medo, a consciência sob ameaça. A liberdade de consciência é frequentemente sufocada pelo medo do castigo. A crítica é que o terror é usado para silenciar a razão. Ao prometer o inferno para quem pensa diferente, as instituições criam um estado de vigilância interna que impede o florescimento da liberdade, transformando a mente em um campo de batalha onde o medo tenta derrotar a verdade. Uma consciência que age apenas por medo da punição eterna pode ser considerada verdadeiramente ética? A laicidade como proteção, o Estado versus a crença. Madalyn lutou para que a consciência não fosse violada pelo Estado. A crítica é que a imposição religiosa em espaços públicos é uma forma de coerção.
Quando o governo favorece uma crença, ele está, na prática, dizendo que algumas consciências valem mais do que outras, o que é uma violação direta da liberdade fundamental que Madalin defendia como a base de uma sociedade justa. O uso de símbolos e orações em instituições públicas é um ato de fé ou uma ferramenta de dominação política. A responsabilidade humana, o peso da liberdade. Acreditar na liberdade de consciência significa aceitar que não há desculpas divinas. A crítica é que a religião é uma fuga da responsabilidade. Ao dizer que Deus quis assim, o indivíduo abdica de sua capacidade de agir e de corrigir injustiças. Madalin defendia que, sem deuses para culpar ou agradecer, somos obrigados a encarar as consequências de nossas escolhas com total lucidez. A crença em um plano superior nos torna mais responsáveis ou apenas mais passivos diante dos problemas do mundo. O preconceito religioso, a consciência excluída. A liberdade de consciência é atacada quando a religião promove a exclusão. A crítica é que a fé frequentemente gera intolerância. No versículo 2 Coríntios 6, 14, que diz: "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis", vemos a raiz da segregação. Madalin apontava que esse tipo de ensinamento destrói a convivência social e ataca o direito de quem escolheu viver fora das amarras teológicas. A religião promove a união entre os homens ou apenas cria novas e mais profundas divisões baseadas em mitos. A exploração da infância, a consciência moldada cedo. Madalin focou sua luta nas escolas porque sabia que a consciência é mais vulnerável na infância. A crítica é que o ensino religioso para crianças é uma forma de invasão mental. Ao moldar a mente de quem ainda não tem ferramentas críticas, a religião garante sua sobrevivência através da repetição, impedindo que a liberdade de consciência seja exercida de forma plena na vida adulta. É ético impor visões complexas a mentes infantis antes que elas tenham capacidade de raciocínio lógico? O mercado da fé, a consciência como mercadoria. Atualmente, a liberdade de consciência é ameaçada pelo poder econômico das igrejas. A crítica é que as instituições transformam a fé em um negócio de dominação. Ao usar técnicas de pressão psicológica, elas capturam a consciência de indivíduos vulneráveis, transformando a busca por sentido em uma fonte de lucro e influência que corrói a democracia. A religião busca realmente libertar a alma humana ou apenas encontrar novas formas de prender a mente para o lucro? O despertar da razão, o triunfo da consciência livre. Para Madalin, o fim da crença em deuses é o início da verdadeira vida humana. A crítica é que a liberdade exige a coragem de estar só no universo. Somente quando a consciência se livra das sombras do sagrado, ela pode brilhar com toda a sua potência, permitindo que o ser humano construa um mundo baseado na ciência, na justiça real e na dignidade de quem não precisa de muletas invisíveis. O que seríamos capazes de alcançar se a nossa única lealdade fosse para com a verdade e a nossa própria consciência? Análise da frase. Não acredito em Deus, acredito na liberdade de consciência. Esta frase de Madalin Murray é uma síntese magistral do humanismo secular e da resistência política. A análise parte por parte revela a estrutura de sua tese. O não acredito em Deus é o ato de limpeza intelectual que remove a autoridade externa e absoluta. O acredito na liberdade de consciência é a afirmação do valor supremo do indivíduo. Madalin denuncia que a religião e a liberdade de consciência são forças opostas, pois a primeira exige obediência a dogmas inquestionáveis, enquanto a segunda exige o direito de duvidar de tudo. A frase expõe que a verdadeira liberdade não é o direito de escolher entre diferentes deuses, mas o direito fundamental de viver sem nenhum deles, guiando-se apenas pela luz da própria razão e pela integridade da própria mente. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Madalin Murray. Até o próximo vídeo.